Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio e trago hoje o quê? A parte 2 dos episódios que eu falei que eu vou falar com vocês sobre a importância de um planejamento básico para o intercâmbio. Então, continue comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso. Depois da vinheta a gente já fala 3 segundinhos, não sai daí. Muito bem, vamos lá. Falei na semana passada das coisas básicas que você deve considerar no seu planejamento do intercâmbio. E por que eu falei dessas coisas básicas que você deve considerar? Porque agora eu vim explicar por que essas coisas básicas são importantes de ter no seu intercâmbio. Bom, primeiramente, vamos falar aqui sobre uma coisa básica que eu falei, que é o tempo que você vai ficar e o lugar que você vai viajar. Por quê? Porque, primeira coisa, além do clima, além da adaptação que você vai ter que fazer, você vai ter que pensar em toda a documentação e a burocracia que você vai ter que ter para fazer o seu intercâmbio acontecer. Como assim, Camila? Bom, basicamente, você vai ter que entrar em contato, na verdade, com o lugar que você quer fazer o intercâmbio, verificar todos os requisitos que precisam. Se você vai fazer um curso superior, por exemplo, você tem que fazer a aplicação antes, né? Você tem que se candidatar a uma vaga na universidade. E aí eles vão fazer uma seleção baseada numa documentação que você tem que mandar para o lugar, às vezes tem que fazer uma prova também. É uma série de coisas. Então, por isso, você tem que ter esse planejamento básico do que você quer, para que quando você for fazer todo esse movimento, você estar já preparado para isso. Outra coisa, o visto, porque às vezes você vai fazer uma viagem, por exemplo, para fazer um curso de idioma de 1 ano. E dependendo do país que você for, você precisa tirar o visto antes de ir para o país, porque vai ficar 1 ano estudando, né? E às vezes você quer trabalhar também, para poder ajudar no complemento da renda. Então, tudo isso é muito importante ter um preparo prévio, ter essa noção básica do que você vai precisar. Tem lugar que pede, às vezes, 3 meses de antecedência para você tirar o visto, 6 meses de antecedência. Então, se você planejar antes, você consegue fazer tudo isso com tranquilidade. Se você for fazer o intercâmbio pela agência, na agência também, às vezes a agência quer que você pague todo o intercâmbio antes para que então você faça o intercâmbio. Então, às vezes você precisa se planejar aí para que não haja nenhuma surpresa. Por isso que é muito importante ter o planejamento básico para fazer a sua viagem. Outra coisa, você consegue preparar aí o roteiro que você vai seguir, porque às vezes você vai fazer um intercâmbio mais curto, de 1 mês, de 2 semanas, e você quer conhecer lugares. Então, você tem tempo de preparar esse roteiro. Ou você tem um sonho de conhecer um lugar, faça as contas de quanto vai ficar para conhecer esse lugar, porque tudo isso vai influenciar na forma como você vai fazer esse intercâmbio, tá certo? O mais importante de tudo é, faça o planejamento básico, que eu já falei no vídeo 1, e aí você consegue ter todo esse know-how, todo esse conhecimento do que você precisa ter para que isso aconteça, e aí você consegue fazer com antecedência tudo isso e não ficar no desespero na hora de fazer o seu intercâmbio. Chega lá pertinho do prazo e aí, o que eu vou fazer? Falo por experiência própria, porque aconteceu comigo, de conseguir a hospedagem já em cima da hora. Por sorte, consegui um lugar mais barato, mas ainda assim vale a pena fazer antes, tudo antes. Se você começar a planejar pelo menos 1 ano antes, pensar o que você quer fazer, para onde você quer ir, qual que é a sua ideia de intercâmbio, o que você vai precisar, para depois você começar a executar aos pouquinhos, já te ajuda bastante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é bem importante para mim, já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, e corre lá também no Instagram, que no Instagram tem bastante conteúdo para vocês, e a gente se vê por aí. Fiquem bem, continuem se cuidando. Até a próxima, tchau, tchau!